O feriadão de Nossa Senhora dos Prazeres deve deixar as estradas de Alagoas mais movimentadas. E por isso, a Operação Lei Seca vai reforçar as fiscalizações, tanto na capital quanto no interior. A repórter Carol Guibo está ao vivo e é com ela que a gente conversa agora. Carol, como é que esse reforço na fiscalização vai acontecer? As equipes estarão em vários pontos aqui de Alagoas, é isso? Boa noite, conta tudo pra gente aí, Carol. Exatamente, meu amigo. Boa noite novamente para você e para todo mundo. Todo o contingente do Detran vai estar nas ruas, tanto nas ruas da capital, Maceió, como também no interior, para tentar coibir, principalmente a bebida e o volante, que é um dos principais problemas que a gente encontra no trânsito. Para você ter uma ideia, só do começo do ano até agora, 300 pessoas foram detidas por estarem embriagadas ao volante. Por isso, a gente vai conversar agora com o Sérgio Ronaldo de Oliveira, que é chefe de planejamento da fiscalização do Detran aqui de Alagoas, para explicar para a gente, doutor, como é que deve acontecer essa operação que já começou, não é isso? Normalmente essa operação já começou e essa operação procede toda vez em que a gente tem um feriado além do final de semana, ou seja, a gente chama de feriadão porque normalmente nós temos uma quinta, tem a sexta que também é muito movimentada e completa com sábado e domingo. Então essas operações serão feitas tanto na capital como no interior. E é feito da seguinte forma: a gente procura os locais de interesse, ou seja, locais de shows, locais de movimentação, locais de deslocamento da população para o interior, porque como você pode ver, nesses períodos, a gente tem uma movimentação muito maior de veículos. E se tem movimentação de veículos, nós temos riscos. Então, a Operação Lei Seca do Detran estará nas ruas exatamente para coibir essa possibilidade do risco aumentar. A gente não consegue controlar tudo, mas boa parte das atividades que pode causar sinistros de trânsito, a gente pode coibir com essas operações. Perfeito. Quais são as principais infrações que os agentes do Detran estão tentando, vão tentar coibir aí durante essa operação? A gente trabalha em primeiro lugar com a situação de alcoolemia, que é a situação maior que nós temos. O nosso maior interesse é exatamente coibir a alcoolemia após a direção, ou seja, e também a gente tem outras infrações como condutor inabilitado, condutor sem capacete, condutor criança sem cadeirinha. A gente procura aquelas infrações que podem causar morte a qualquer momento. Então, toda aquela infração em que pode causar um risco maior são essas que a gente procura. Além disso, a gente verifica documentos e mais equipamentos para que o cidadão tenha uma viagem tranquila. Falando em viagem, doutor, quais seriam as orientações aí para quem vai pegar a estrada durante esse feriadão? Isso é uma coisa muito importante. Se você vai fazer uma viagem, você tem que fazer um planejamento. Não existe viagem sem planejamento, a não ser que seja de uma esquina para outra. Mas se é o deslocamento de uma cidade, mesmo uma cidade próxima, tipo, vamos dizer assim, Paripoeira, Rio Largo, precisa de um planejamento, porque esse planejamento é quem define a sua segurança. Então você tem que ter cuidado com documentação, mas cuidado com o veículo, cuidado com quem você vai conduzir, ou seja, os passageiros, e principalmente você tem todos os cuidados relativos à segurança. Ou seja, você tem que fazer essa viagem num período em que você não vai ter problemas. E, portanto, a gente recomenda sempre que evite o horário de rush, o horário de grande movimento. Procure um horário mais tranquilo e você pode acompanhar isso através dos aplicativos, para fazer uma viagem tranquila, que é o importante. O Detran de Alagoas não está na rua de forma nenhuma para fazer autuações, e sim para preservar vidas e proteger as políticas de segurança pública e segurança também de saúde pública. Fala em todo o contingente do Detran, do departamento. A gente fala em mais ou menos quantos agentes? O que isso quer dizer, doutor? Olha, normalmente, se você tem uma operação grande como essa, a gente coloca todo o sistema ligado ao trânsito para trabalhar. Ou seja, normalmente você pode chegar até 200 pessoas. Nós temos as unidades de Operação Lei Seca, mas também nós temos o BPRV, o BPTran, as unidades afins, os batalhões diárias. Então a gente coloca todo o efetivo na rua, no máximo que a gente puder fazer, para exatamente proibir e dar uma maior assistência à população.
Doutor, pode até parecer uma pergunta boba, mas eu acho que é importante porque a gente viu, né, 300 pessoas detidas só esse ano por uso de bebida alcoólica ao volante. Qual a orientação para quem beber, tiver com carro, inventar de sair, acabou tomando uma, qual é a orientação para essa pessoa? Na realidade, nós tivemos esse ano, até esse período agora, nós tivemos 1.500 casos de alcoolemias. Desse, nós fizemos quase 300 detenções. Então, veja bem, que resulta em crimes de trânsito, né? Então, a nossa orientação é exatamente essa. Se beber, não dirija, né? Se beber, convoque uma outra pessoa, convoque uma pessoa mais segura, uma pessoa que não bebeu. Você utilize os equipamentos que são possíveis, como o próprio aplicativo, o próprio Uber, o próprio táxi, né? Você faz uma situação de fazer um trajeto menor, mesmo que seja um trajeto a pé. Não existe segurança alguma se você bebe e dirige. Muito obrigada pelas orientações, um ótimo trabalho ao senhor e todas as equipes que vão estar de plantão esse feriadão nas ruas e estradas de Maceió, do interior, para tentar coibir infrações, diminuir o número de pessoas, né, que dirigem e bebem ao mesmo tempo. Então fica atento aí, faz tudo direitinho, faz tua revisão no carro, não bebe, dirige, que fica tudo certo, né, Douglas? Pois é, beber, dirigir, nem pensar. Se você ousar irresponsavelmente, criminosamente fazer isso, a lei seca está pronta para te autuar. E em alguns casos, dependendo do nível, te levar para a cadeia. Não pode, não dá. A minha vida é tão importante quanto a sua. Então, se beber, não dirija. Irresponsável no trânsito, tem que pagar mesmo. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado aí ao Sérgio do Detran, da Operação Lei Seca, que estará, a partir de hoje, que é um feriadão, né? Aqui para quem está em Maceió e região metropolitana. Quem é de Maceió que viaja para os balneários tem que ter muito cuidado e responsabilidade de não beber se for dirigir e se for dirigir, não beber. Muito obrigado, Carol. Já já você volta ao vivo com mais informações aqui no Cidade.